Senhoras e senhores, doutores e doutoras, mandaram para o jurídico. E aqui estamos novamente. Esse é o Manda para o Jurídico Podcast, o seu podcast que desjuridica o juridiquês e também o único podcast jurídico que você consegue ouvir até o fim. Eu sou Rodrigo Ávila, naturalmente, como vocês podem ver aqui neste ângulo. Estou muitíssimo bem acompanhado de Natália Dias. Como vai? Tudo bem? Gente, eu vou maravilhosa. Me desculpem essa Eu vou intermitência. Eu vou adorei. maravilhosa, é um fato. Mas desculpa essa intermitência. A agenda anda extremamente apertada. O estúdio é maravilhoso, mas ele é longe de toda a minha logística profissional hoje em dia. É bem verdade. Então, eventualmente, não tenho conseguido vir nas últimas gravações, mas eu e o Rodrigo estamos alinhando um melhor horário, como o que estamos gravando hoje, inclusive, que é o melhor horário para todos chegarmos aqui. Enfim, mas muito feliz de estar aqui nessa mesa. Rodrigo apresentou sozinho, o Rodrigo estava só com o Udo. Como é que tá vivendo esse momento aí, Rodrigo? Eu tô me sentindo... William parece, Bonner? não, parece que era o Thiaguinho depois da Exalta Samba, assim, sair, carreira solo. Mas eu não quero sair da banda, a questão é essa. Mas... Rodrigo, eu acho que você tem uma energia mais de Péricles. Que é isso? Assim, Ué, pela não, voz eu né? adoro, mas Mas eu acho pelo assim, porte físico tá... Não, Meus falei, exercícios olha físicos não estão fazendo isso, efeito. Não, falei isso. Eu falei Você vê que o assim, Péricles emagreceu essa bastante. energia do Péricles, assim, uma imponência, chega Aquela no palco, voz. aquela voz, Tanto respeito. que o apelido do homem é A Voz, né? Não sei se você sabe disso. Não sabia. Pois é. Você ser um cantor e seu apelido ser A Voz... Ah, querido, você Mas chegou... A verdade é que é muito caótico aqui, né? Até agora eu não sei como é que a gente chegou em Péricles. Porque E você sabe que eu ia falar do Emílio Santiago? Emílio Porque eu acho que o Emílio Santiago tem a voz. tem uma bela voz também. Bela Então, voz. que loucura. Vamos, Rodrigo. Mas agora... Sem TDAH, vamos. Sem TDAH. Aproveitando logo no começo, eu vou pedir pra vocês seguirem o Manda Pro Jurídico nas redes sociais, @mandaprojurídico.pdc, tanto no TikTok quanto no Instagram, além de Manda Pro Jurídico Podcast nas principais plataformas de áudio e vídeo, YouTube, Spotify e Apple Podcast. Curta, comenta, compartilha, porque só assim a gente vai conseguir cada vez mais desenvolver a nossa bolha virtuosa de juristas que insistem em desenvolver o nosso mercado do direito. Tá bom, pessoal? Feita a introdução, eu vou aqui chamar o nosso convidado, que, na verdade, estamos fazendo hoje uma grande collab da nossa comunidade de podcasts jurídicos, uma conexão Rio-São Paulo. O cara fez a ponte aérea para chegar aqui no Rio de Janeiro. Estou aqui com o fera, Renato Sapiro. Beleza, irmão? Como é que você tá? Poxa, prazer enorme estar aqui. Obrigado pelo convite. Muito legal esse collab entre direito de resposta e Manda Pro Jurídico. E você falou aí dos cantores, mas com esse bigode... Não tem como lembrar do melhor cantor de todos os tempos, Freddie Mercury. Ah, maravilhoso! Pô, aí eu me senti Não, privilegiado. Fred Mercury, inclusive, para mim, se você montar a banda perfeita, para mim, o cantor é o homem, é o Fred Mercury. Tá vendo? Assim que é bom de Péricles a Freddie Fred Mercury. Mercury. E eu Esse já aqui- ia lançar um Rock in Rio aqui, melhor show do Rock in Rio, mas então É vamos... verdade, é verdade. Mas introduzindo o homem que, além de uma barba invejável, tá? O cara é fundador e sócio da Sapiro Legal Connections, que é uma empresa de recrutamento para o mercado jurídico. Membro da Ibrademp, palestrante, professor e também podcaster do Direito de Resposta, que é um produto, um projeto que é inspiração para a gente também, é uma Claro. referência. Pegamos vários insights lá, não só como conteúdo, mas também de modelo de negócio. Coisas que conversaremos no episódio que vai sair no Direito de Resposta conosco. E vamos gravar hoje ainda, né, Renato? Sem dúvida. Dia 12 de agosto, já anotem aí. Ó, fica aí a dica para vocês também ouvirem insights sobre o produto podcast jurídico para, enfim, sua carreira, sua advocacia, enfim, fica aí. Mas agora, entrando mais no papo, o Renato, ele é um recrutador especialista em recrutamento de advogados para escritórios e departamentos jurídicos. Porém, também é advogado. A minha pergunta é, como é que você fez essa migração, cara? Qual foi o insight que você fez? Cara, eu quero estar no direito, mas eu não quero exercer a advocacia. Perfeito, vamos lá. É assunto para um episódio, mas eu vou tentar ser o mais breve possível. A gente tem que decidir fazer faculdade muito cedo. Eu me Isso é lembro que verdade. no primeiro colegial, eu fui no escritório do meu avô e vi aquele monte de papel. Falei, definitivamente, direito é uma coisa que eu não vou fazer. Aham. Tinha certeza disso, eu queria fazer publicidade, alguma coisa relacionada ao marketing. Quando chegou no terceiro colegial, a gente tinha que definir. Agora ou vai ou racha. Eu tinha que fazer um vestibular. E a grande maioria dos meus amigos seguiu para o direito. Falei, quer saber? Eu acho que muito levado pelos meus amigos, eu optei por fazer direito. Até era uma época de um boom, assim, a concorrência era muito alta em todas as faculdades. Fiz direito. Comecei a advogar. No primeiro ano, eu já percebi que não era para mim a advocacia.
E aí eu voltei para casa, falei, mãe, acho que direito não é para mim, tô pensando em fazer uma outra faculdade. Foi no primeiro ano, ela disse que foi no 4º ano, mas foi no primeiro ano. Minha mãe é aquela aí deixa mama, que é a mãe judia, que parece a mãe italiana, exagerada. De jeito nenhum. Você vai acabar a sua faculdade, você vai tirar a sua carteira da OAB, aí você decide o que você faz. Tá bom. Então vamos seguir aqui. Segui, fiz direitinho o que ela me pediu, tirei minha carteira da OAB. Falei, bom, vou tentar fazer uma coisa que talvez me dê prazer. Vou unir o útil ao agradável, vou fazer uma pós em Direito Desportivo. E aí fui fazer uma pós em Direito Desportivo, emendando já na faculdade, lá no IBDD, Instituto Brasileiro de Direito Desportivo. Enfim, fiz a faculdade após, e não consegui entrar no mercado desportivo. E para minha época, assim, era uma bolha. Eu não conseguia entrar porque você tinha que ter o QI lá na Quem Indica e ponto. Muitos anos mais tarde, entrevistando Mota. Aliás, Mota, você tem que participar aqui do Manda Pro Jurídico. Por favor, Marcos Mota, eu tô enchendo o seu saco na DM há algum tempo. Nosso parceiro Udo, que fez o último episódio, e também o 48 aqui, já veio aqui. Então, fala com o Renato, fala com o Udo e dá aquela assim, ó. Cara, essa galera é maneira? A gente é maneiro, cara. Vai ser bom pra todo mundo, tenho certeza. Você tá mais convidado, Mota, por favor. É isso, ainda mais nesse estúdio maravilhoso aqui na sua cidade natal, cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Por favor, Mota, faz essa moral aqui que vai ser top. Eu te garanto isso. E eu tinha na minha cabeça que era um mercado fechado e que eu não conseguia entrar única e exclusivamente por isso. Quando eu entrevistei o Mota, e por isso que eu trouxe o Mota, ele trouxe algumas frases importantes e uma delas é: qual é o remédio que você tem para dor do mercado? É verdade. E ali deu um link, um clique. Falei, peraí, realmente eu não entrei, talvez porque fosse uma bolha, mas se eu tivesse alguma solução para o mercado, se eu tivesse um remédio para alguma dor do mercado desportivo, eu teria entrado. Né? Hoje eu digo, graças a Deus, que eu não entrei porque eu acabei trilhando essa trajetória. E no judaísmo, você tem uma frase que é fato, que é assim, nada é por acaso, não existem coincidências, as coisas têm que ser como tem que ser. E eu acredito nisso. Então, se eu estou aqui, era porque era para ser assim. E aí, de fato, fiz a pós em Direito Esportivo, não entrei, não queria advogar. Né? E até uma curiosidade que eu falei aqui para a Nath, o último escritório que eu advoguei por pouco mais de 2 anos, lá com o Dr. Edemilson Felipe, no Wirtman Vicente, foi atendendo a Multiplan. Olha então, só. Como a gente brincou, né? Depois de muitos anos, entre aspas, voltando para a minha antiga casa. E aí, enfim, mas não queria advogar. Quando, certo dia, minha mulher foi numa entrevista numa grande consultoria chamada Michael Page, que é uma consultoria de recrutamento. Sim. E ela voltou muito bem impressionada, falou, olha, é o seguinte, eu sou arquiteto e um arquiteto me entrevistou. E lá eles são segmentados por área. Por que você não vai conversar lá? Então, diferente da grande maioria das pessoas que vai para uma entrevista e aí o recrutador ela fala, olha, acho que você tem perfil para trabalhar aqui, não quer? Eu apliquei, eu mandei, depois de 10 entrevistas, eu acabei entrando na Michael Page pela primeira vez no mundo do recrutamento. Então, foi aí que eu acabei ingressando. E foi uma coisa que me deu muito prazer, porque meu avô me chamava de investigador de polícia. Perguntei ele, tudo eu pergunto. Então, eu me encaixei muito bem ali. Comecei minha trajetória dentro, de fato, da Michael Page. Fiquei 1 ano, minha equipe saiu, montou uma outra consultoria e me convidou. Eu saí com eles e fiquei 7 anos e me chamava muito a atenção o modelo de negócio, que era uma boutique para atender só mercado jurídico. A Michael Page, ela atende mercado jurídico e outras áreas. Né? Como uma multinacional, você tem área jurídica e outras tantas áreas. Fiquei 7 anos com eles e há 6 anos decidi montar a Sapira porque eu queria trazer coisas novas para o mercado. Tinha várias ideias e eu achei que eu só conseguiria implementar tendo a minha própria consultoria e cá estou. Gente, que demais, assim, porque o que você falou, Renato, sempre se alinha com o que a gente escuta muito aqui nessa mesa, que você olhou o mercado de uma forma fora da caixa e pensou, de fato, numa solução. Então, de alguma forma, você aplicou esse conselho do Marcos Mota, porque você viu que não existia esse tipo de recrutamento especializado e desenvolveu sua própria consultoria. Hoje em dia, como eu mudei de cadeira e sou sócia de um escritório agora, eu entendo essa dor do recrutamento, ainda mais para o mercado jurídico, que é um mercado muito específico. Mas eu quero saber várias coisas sobre qual é o desejo dos escritórios ao contratar. Mas antes disso, como a gente está num momento de parceria, eu queria saber, nesse momento, como é que surgiu o Direito de Resposta? Ah, uma boa pergunta. Direito de Resposta é meu 3º filho, né? Depois da Oli e do Mike, tem que citar aqui minha mulher maravilhosa. E de verdade, a Renata, porque eu acho que você ter no meu caso, uma mulher que me joga para cima e que me empurra faz toda a diferença. Eu falo mesmo, sem ela, eu com certeza não estaria aqui. Sim. Né? Claro que tem a minha participação, mas ela que foi, acho que, a mola propulsora. Você sabe que ontem eu estava conversando com
com uma amiga, mas que a gente está desenvolvendo um projeto profissional. E eu virei para ela e falei assim, sabe, Maria, a gente escuta muito, eu vejo muito, assim, às vezes no Instagram, no LinkedIn, as pessoas dizendo, uma das melhores escolhas que a gente tem que fazer é o nosso parceiro. Eu falei, em algum momento da minha vida, eu achava isso um pouco Clichêzão, sexista. Né? Mais do que clichê, eu achava assim, cara, como você pode achar que uma das melhores escolhas da sua vida é a pessoa com quem você divide a vida? Hoje em dia, depois de casada, eu entendo completamente essa frase. A pessoa que está do seu lado, ela tem total capacidade de te colocar como um foguete ou de te afundar, assim. Então, hoje em dia, eu acho isso... Qualquer pessoa que eu viesse a conversar, daria um conselho de reflete muito com quem você está casando, alinha muito as expectativas, pensa muito, porque quando dá certo demais em todas as áreas da sua vida. Mas quando dá errado... também dá errado demais em todas as áreas da sua vida. E para você sair daquele lugar é difícil. É uma bola de neve do bem, né? Que eu costumo falar. E essa decisão, de fato, é importante. Mas aí, o direito de resposta, como é que surgiu a partir desse empurrão da sua esposa? Não, maravilha. Então, eu tinha Sapiro, estava lá tranquilo, trabalhando. E aí, um amigo, que é o Maurício Rochel, me fez uma provocação. Falou, escuta, vamos montar uma escola de negócios voltada para advogados? Maurício, não tenho tempo, estou bem aqui, vamos. E eu cito o Maurício porque ele realmente me trouxe muitas ideias que eu não tinha, principalmente relacionado ao mercado jurídico, à inovação, à tecnologia, a tendências. Falei, tá bom, vamos montar. E a gente montou, de fato, uma escola de negócios e que funcionou muito bem. E aí veio a pandemia. No que veio a pandemia, aí você tinha que fazer um investimento muito grande que chamava Reinvent Legal, para você colocar de pé um curso. Nesse ínterim, a gente estava conversando ali na pandemia, né? E juntos tivemos uma ideia muito legal de montar um podcast para mercado jurídico. Eu já entrevistava as pessoas, só que eu entrevistava as pessoas dentro de uma sala. Só faltava a câmera. Só faltava a câmera, o microfone, o Felipe, né? Mas, de fato, assim, eu falei, poxa, vamos dar publicidade, né? Vamos trazer essas histórias. E aí teve um segundo conselho, né, de um grande amigo e conselheiro da Sapiro, que é o Felipe Zores, ele falou o seguinte, até que a gente estava conversando, mira alto. Tenta o que você quer, os melhores profissionais, o máximo que você vai receber é um não ou uma ausência de resposta. Mas você pode receber um sim. E foi como a gente, de fato, desenvolveu o direito de resposta. E claro que quanto mais tempo vai passando e melhores profissionais e profissionais mais legais você vai entrevistando, você consegue galgar... E escalando, né? E escalando. Então, poxa, eu entrevistei, enfim, até a data de hoje, 107 que vai sair o episódio 107. Já tem gente de todo tipo, todos são referência, cada um no seu campo de atuação, cada um com a sua senioridade, mas é muito legal e portas vão se abrindo, né? Hoje fica muito mais fácil eu fazer um convite do que era ali no começo. Então, a gente sabe, Renato. A gente Exatamente. sabe. Então, a gente citou Mota aqui. Poxa, um orgulho enorme ter entrevistado Mota e depois virou um amigo, virou cliente e tantas outras pessoas, né? Só que a gente vai falar um pouquinho lá no outro episódio, né? Como o podcast pode ser uma ferramenta de venda, tem que ter recorrência, tem que ter organização, que é um pouco do que você falou aqui. Isso não é fácil, né? Então, o direito de resposta surgiu dessa forma há pouco mais de 4 anos e 106, 107, quase episódios depois, cá estamos. A gente vai falar num episódio, como ambos aqui já disseram, o que nos une, qual é a nossa relação, dado que nós desenvolvemos o produto de podcast. Mas o que eu quero saber do Renato, e todo mundo sabe que eu uso essa mesa em benefício próprio, já falei isso várias vezes, é o que nos diferencia. Você tem uma empresa específica para recrutamento de advogados nas mais diversas funções ali, né? Imagino, né? Você recruta para sócio, para pleno, para sênior, para júnior. O que eu quero saber são duas coisas que eu imagino que seja a pergunta de $1 milhão, mas ainda assim muito difícil de ser sintetizada. Quais são os maiores interesses dos escritórios, seja na hora de você contratar um advogado júnior, quais são as maiores competências, quais seriam as maiores competências para um sócio, o que está sendo visto, e o que está faltando no mercado para criar esse match perfeito. Perfeito. Assim, a primeira coisa que os escritórios e as empresas me pedem, parece bobo, mas é fato. Quero uma pessoa normal. É isso que eu falei, mas não tem nada. E português fluente. Não é inglês fluente, é português fluente. Me surpreendeu. Não esperava. Não, de fato, porque você tem perfis muito distintos, mas eles brincam e falam, olha, esse é o mais difícil mesmo. Mas o fato é o seguinte, acho que o grande diferencial das pessoas é o seu perfil comportamental. Né? O técnico, ele pode ser sempre aprimorado. O teu perfil, o teu estilo, o teu DNA, ele não muda a partir de determinada idade. Né? Se substituir um hábito que você tem por outro, talvez seja uma das coisas mais difíceis que existe. Né?
e demanda, sim, um esforço homérico. Então, o que vai te diferenciar, de fato, é o teu perfil comportamental. E aí entra o escritório e entra a empresa. Porque no momento que ele vai contratar, é claro que você tem que olhar as skills técnicas. E aí, vamos lá, de forma muito resumida, porque o ideal é que o escritório tenha definido competência por senioridade. Então, é Júnior 1, 2, 3. O que espera do Júnior 1, do 2, do 3? E para passar para o pleno. E por assim, sucessivamente, até você chegar no sócio. Mas de forma resumida, o que você espera do Júnior? Que ele desenvolva a parte técnica dele. O pleno, que você continue desenvolvendo a parte técnica e passe a desenvolver gestão de pessoas. O sênior continua a técnica, continua a gestão de pessoas e começa a desenvolver um comercial. Quando você chega na sociedade, você precisa ter tudo isso bem desenvolvido, né? Isso é um sócio. Né? Então, tecnicamente, o que você espera é que as pessoas elas vão se desenvolvendo ao longo dos anos, seja no escritório, seja no ambiente corporativo. Mas o que vai te diferenciar, efetivamente, é o teu perfil comportamental. E o link que você vai ter, e aí que está a beleza do recrutamento e de um bom recrutador. Você entender que esse perfil dessa pessoa e o perfil do escritório ou da empresa tem match. O técnico vai sempre ser possível de aprimorar. Sempre vai faltar uma coisinha aqui, vai ajustar. A história do ótimo é inimigo do bom. Mas se você não tem um perfil comportamental ligado ao DNA do escritório da empresa, não vai dar certo. Eu sempre dou um exemplo que é Pontes de Miranda. O papa do processo civil. Não adianta você colocar esse cara que é tecnicamente brilhante num escritório que não tem o perfil dele. Não vai funcionar. Né? Então, hoje é muito melhor você olhar que tem um link muito maior do perfil comportamental e tem coisas a desenvolver no técnico que o contrário, como era há 10, 15 anos atrás. E aí, vocês ainda usam aquela técnica do DISC? É DISC, né? Sim, sim. E assim, como você... A gente já fez algumas vezes esse teste do DISC, mas agora eu queria entender a sua visão e quais são os critérios, as análises que você faz a partir das respostas, etc. Perfeito. O DISC é um teste comportamental e ele vai ser o retrato da pessoa naquele momento. Né? Se você fizer dali a um ano, pode dar diferente. Né? Mas é impressionante que realmente sai quem é você naquele momento. Né? E eu já fiz algumas vezes o teste. O teste, eu sempre faço esse disclaimer, ele é super importante e ele realmente é um retrato de quem é a pessoa no ambiente de trabalho, do ponto de vista comportamental. Mas, se você isolar aquele teste, você pode não querer contratar a pessoa, querer desesperadamente, porque ele vai trazer frases de efeito para o bem e para o mal. Você tem que olhar no conjunto. Né? Então, pega a entrevista, pega o material da pessoa, pega o teste comportamental. Na Sapir a gente também tem uma psicóloga, que é a Samiri, que trabalha com RH há muitos anos. A gente pega todo esse bolo de análise e entrega uma coisa palpável para o meu cliente. A gente não faz só análise do teste comportamental do DISC, ou só do currículo, ou só da entrevista. Então, a gente entrega todo o material e aí, a partir disso, a gente faz a nossa análise e recomenda ou não recomenda o candidato ou a candidata para o cliente. Eu gostei muito do início da sua resposta, da primeira pergunta, porque a gente está muito sintonizado nesse lugar. Eu falo, já tem um tempo, já tem mais de um ano, que eu falo sobre soft skills aplicada ao mercado jurídico. Porque é exatamente isso que você falou. Então, quem já assistiu uma aula minha, quem já assistiu uma palestra minha, já viu eu falando exatamente o que o Renato falou hoje inúmeras vezes. As nossas habilidades socioemocionais, hoje, elas são muito mais importantes, ou tão importantes quanto a nossa hard skill, né? As nossas habilidades técnicas, que são mais facilmente desenvolvíveis, né? A gente tem esse trick name, parece que a hard skill é que é difícil de ser desenvolvida. Não, a hard skill ela é mais fácil de ser desenvolvida. Sem dúvida. O difícil é a gente conseguir desenvolver as nossas subjetividades. Até porque isso era uma coisa que o mercado falava muito pouco. Agora é que o mercado está falando um pouco mais. Mas, Renato, eu fiquei refletindo sobre uma coisa. Você falou quais seriam as competências de cada cargo dentro de uma estrutura de um escritório. Que aí você tem o júnior, o pleno, o sênior, até chegar no sócio. Hoje, essa é a estrutura que a gente vê em quase todos os escritórios, e essa estrutura existe há muitas e muitas décadas. A gente tem ouvido um pouco falar sobre carreira em Y, porque todo mundo sabe que, além de não haver lugar para todo mundo como sócio, também não é todo mundo que tem as características necessárias para você se tornar um sócio. Isso, dentro de um escritório de advocacia, pode gerar algum nível de frustração.
porque você não vai estar alcançando o auge da sua carreira, ou porque você não vai ter espaço, ou porque você não tem as habilidades necessárias. Queria que você me dissesse se você já ouviu nesses seus 106 convidados, que são maravilhosos, eu sou uma ouvinte assídua de você e dos seus convidados, se eles falam sobre carreira em Y, se isso é uma coisa que tem sido debatida no mercado jurídico, como é que está essa figura? Claro, eu vou dar um breve passo atrás. Eu recruto há praticamente 14 anos. Agora, dia 4 de outubro, vai completar 14 anos. Mudou demais a forma de você fazer a seleção. Mudou, né? No começo, era técnico, ponto. Ponto. Qualificação, né? O que você tem? Mestrado, doutorado, pós-doutorado? Só isso, que faculdade que você fez. Não tinha nada de comportamental. Não se falava de soft skills, hoje que até falam human skills. Não tinha isso, né? Graças a Deus a coisa mudou e por isso hoje dá muito mais certo a contratação, porque você olha um outro ponto de vista que, na minha visão, e eu concordo, é muito mais relevante e importante. Agora, respondendo à tua pergunta, carreira em Y tem acontecido cada vez mais nos escritórios de advocacia. Aliás, primeira grande diferença de escritório e empresa é que no escritório a tendência é que você seja mais especialista e na empresa mais generalista, né? Eu falei aqui do sócio que você tem que ter técnico, gestão de pessoas e comercial. Na empresa, você não tem que ter comercial, mas você tem que ter muito apurado a gestão de pessoas e você tem que conhecer o direito de forma mais genérica. Claro que você vai ter a tua área ali especialista, mas as outras, no mínimo, você tem que conhecer, pelo menos de forma mais rasa, e ter as pessoas que são os especialistas abaixo. Carreira em Y no escritório tem acontecido cada vez mais, justamente porque você vai ter gente muito boa que não tem perfil para a sociedade, ou que até tem menos que os demais, mas você não tem espaço para fazer essa pessoa sócia porque ela não tem, eventualmente, uma captação que justifique você colocá-la como sócia. O que você faz? Carreira em Y. Porque a carreira em Y ela tem dois motivadores, né? Principalmente em empresa, quando você fala carreira em Y, é a pessoa que não tem perfil para fazer gestão. No escritório, a pessoa até pode ter perfil para fazer gestão, mas talvez não tenha a capacidade toda desenvolvida para fazer a parte comercial. E aí você tem a figura do counsel. Isso tem acontecido cada vez mais. Então, é uma pessoa que tem uma remuneração fixa mais alavancada entre o sênior e o sócio, tem uma bonificação, mas não tem uma participação nos resultados como tem um sócio. Só que isso tem uma proporção correta, né, para você ter counsels e sócios, né? O que a gente vê no mercado é que, no máximo, se você pegar 100% entre sócios e counsels, no máximo 30% pode ser counsels, carreira em Y. O resto tem que ser sócio. Se não para de pé o negócio. E empresa, e escritório... Porque você precisa colocar dinheiro para dentro. Dinheiro para dentro. E a gente tem que falar de uma vez por todas. E aí volto aqui, o Mota falou, advocacia é negócio, advogado é vendedor, escritório é uma empresa, tem que se enxergar como empresa. Se não for, tá fadado em sucesso, né? Você tem que enxergar. Então, se você tiver um número diferente desse, talvez a tua estrutura não pare de pé. Mas é uma figura importantíssima. E uma outra coisa que a gente tem visto em escritório, que vem de fora, não são todos que aplicam ainda, mas você vê ou um escritório ou áreas dentro de escritório que fazem isso, é atender um nicho de mercado. Então, você tem um escritório, por exemplo, que é infraestrutura. Ele só vai atender o mercado de infraestrutura. Tem o civil, tem o societário, tem o tributário, tem o trabalhista, só para o mercado de infraestrutura. Aí você pega outros grandes escritórios, por exemplo, que tem as áreas tradicionais, mas também tem, aqui nós atendemos o nicho de entretenimento. E dentro de entretenimento, você vai ter o tax, você vai ter societário, você vai ter o civil, a mesma coisa. Diversas variações, sim. Por quê? Porque para o cliente é interessante, porque é uma área que atende especificamente aquele mercado, então ele vai ser, na visão dele, talvez ainda melhor atendido, porque você está nichando. Então essa é uma outra tendência, além da carreira em Y, que hoje é cada vez mais... Deixa até de ser uma tendência, é cada vez mais comum. Eu costumo falar muito, e agora eu fiquei quase 10 anos no mercado corporativo e eu estou há alguns meses como sócia de um escritório. E uma das minhas funções é conseguir trazer da melhor forma o que há de mais compatível dentro de uma estrutura, de uma companhia, de uma empresa, para dentro de um escritório. E me surpreendeu como é diferente, como a estrutura é diferente, mas como é possível se assemelhar e se tornar muito melhor com as semelhanças, porque são negócios diferentes. E a gente tem que respeitar as diferenças. Eu queria que você me dissesse um pouco, assim, o que você acha, hoje em dia, do business de escritório, quais seriam os pontos fortes e os pontos fracos, o que é que você entende, o que é que os seus convidados trouxeram, e o que você vê em relação ao que existe hoje frente a esse desenvolvimento tecnológico, frente ao desenvolvimento social e frente às demandas das empresas? E esse é um ponto que eu sempre procuro trazer
para os nossos convidados, porque a gente fala hoje muito de inteligência artificial, tecnologia, inovação. As pessoas misturam, né? Não é a mesma coisa. Por quê? Porque você pode inovar em 3 campos. Você pode inovar em processos, procedimentos, você pode inovar em ferramentas, tecnologia é outra coisa, inteligência artificial é outra coisa, né? Tudo meio parecido. Mas o fato é o seguinte, são diferentes e você tem que, de fato, atacar essas frentes, senão você está fadado ao insucesso. Mercado jurídico é tradicional, escritório de advocacia é tradicional. Imagina que a inteligência artificial vai roubar os nossos postos. Eu ouço isso e ouço o contrário também. Vai roubar, pelo amor de Deus, o que eu faço? Então, o fato é o seguinte, primeiro, para você se diferenciar ainda e ter sucesso no mercado, você vai ter que investir, primeiro de tudo, em pessoas. Esse é o ponto. Inteligência. Pessoas. Esse é o primeiro ponto. Segundo, você vai ter que investir em tecnologia, em inovação, inteligência artificial, porque senão você vai perder para os seus concorrentes. Eu me lembro que alguns anos atrás, você via muitas cisões de escritório e era super fácil fazer cisão. Porque você pegava, abria uma portinha e começava a trabalhar. Hoje não. Hoje você tem que investir. Então não é todo mundo que consegue montar um escritório do zero. Para você sair de um escritório consolidado que você está, para você empreender, você vai ter que pôr dinheiro. Você vai ter que contratar uma ferramenta boa. Aí você vai ter que contratar uma ferramenta de inteligência artificial. Aí você vai ter que pagar bem as pessoas para trazer as melhores pessoas dentro do DNA do seu escritório. Então, acho que a primeira coisa que os escritórios, que talvez seja um ponto fraco e que os escritórios têm que olhar, é investir nisso. É um mercado super rentável. É um mercado que gira bilhões de reais. Enfim, basta ver fora do Brasil, né? Você quer saber o futuro do mercado jurídico brasileiro? Basta você olhar especialmente Estados Unidos e Europa também, mas Estados Unidos é um mercado bilionário. Né? Porque eu sempre brinco, e eu posso falar porque eu sou advogado, advogado é um mal necessário. Então, você pega a pandemia, todo mundo falou, ferrou, e agora? Foi o ano, o primeiro ano pandêmico de 2020, foi o ano que os escritórios porraram, que mais faturaram. Eles nem vão dizer isso de forma explícita, mas foi. E os anos subsequentes também, 21, 22, aí depois você tem outras questões, eleição, guerra, etc. 2023 foi bem sofrido e 2024 os escritórios voltaram a rampar e rampar bem, né? Mas é fato que os escritórios, primeiro, não é fácil como era antigamente você montar uma estrutura, então você tem que sanar esse ponto fraco investindo em pessoas, tecnologia, inovação e inteligência artificial. E você precisa entender que é um mercado altamente competitivo e você precisa se diferenciar. E aí entra uma outra questão, já estou indo lá longe, né? Igual lá no começo, né? Do Péricles pro Fred Mercury. Vamos nessa, essa mesa é para isso. Mas o fato é o seguinte, aí você entra numa outra questão que é precificação, que é uma outra pergunta que eu faço muito para os nossos entrevistados. Porque hoje você vê uma guerra por preço. E aí o cliente vai lá e vai contratar o que é mais barato e às vezes quem escolhe errado paga 2 vezes. Mas como é que você se diferencia sem ser só no preço? Criando produtos. Porque uma coisa assim, não, eu te atendo melhor aqui na área civil, não sei o quê. Quanto custa o processo? Não, faço aqui R$150 o processo. Não, mas o cara ali fez 120, então eu vou para lá. Quando você cria um produto, que não é atender uma área, é criar um produto. Eu vou atender você nesse processo, eu vou linkar com um acordo, que eu vou linkar aqui com não sei o quê, Você vende um produto, aí o cara não vai mais olhar o preço, porque ele não está comparando o atendimento de um processo versus o atendimento do processo. Atendimento do processo versus um produto que eu estou vendendo. E aí você começa a se diferenciar. Então, é um mercado muito competitivo. Esse é o lado forte dos escritórios. Os escritórios são muito bons. Você vai entrar numa questão de discussão de preço. E aí é a forma como você vai se diferenciar. Você sabe que falando isso, assim, naturalmente, hoje em dia, escritório é um tema que me interessa muitíssimo. Por razões óbvias, todo lugar que eu entro, eu gosto muito de estudar. Não só a matéria de fato, como a estrutura. E aí eu passei a ser uma ouvinte do Renato, porque... naturalmente, ali as entrevistas eles são umas aulas, os entrevistados são pessoas que conseguiram chegar em lugares muito altos dentro dessa estrutura de negócio. E eu gostei porque você teve uma entrevista recente com o Bichara, que ele fala um pouco desse oceano azul da advocacia, que nunca está saturado, ainda mais no mercado brasileiro, ainda mais quando a gente vê tanta mudança legislativa, assim, você tem muita coisa surgindo. E quando a gente fala de diferenciação por produto, eu acho isso muito importante. Hoje em dia, a minha figura, eu sou sócia de Corporate and Tax. Qual é a função dessa sócia? É você apresentar soluções integradas entre societário e tributário, que são duas áreas que se entregam... Oh, meu Deus do céu. Não consegui. Vai, fala por mim. Integram muito. O tempo inteiro. Não consegui falar a palavra, mas gente... graças a Deus, o Rodrigo, meu sócio, meu amigo, está aqui para me ajudar. Mas é exatamente isso. É você olhar para o mercado e ainda mais no lugar onde eu estava antes... como a contratante,
você pensar o que é que me faltava, o que é que eu queria para o serviço ser prestado da melhor forma possível. E é isso que eu tenho conversado. Eu tenho muitos colegas que são, hoje em dia, que trabalham ainda no corporativo. O Rodrigo mesmo trabalhava no corporativo. Qual que é a sua dor? O que está ruim para você? Por que está havendo... Porque eu sinto que está havendo um descompasso entre os escritórios e as empresas. Eu tenho sentido isso, principalmente pelas trocas corporativas que eu tinha. Eu senti, assim, a gente está se desenvolvendo assim e os escritórios não estão se desenvolvendo tanto. E aí eu entro num assunto que outro dia eu entrei nele e fiquei refletindo. Como é que você encara, como é que você tem visto o mercado de escritórios tratando o ESG, que é uma sigla que é muito prioritária nas empresas hoje em dia, mas que a gente não tem visto tanto nos escritórios. Como é que você acha que está esse desenho? E se ele é relevante de fato? Se você fazer um investimento no social, na diversidade e no ambiente... Na governança, se isso tem algum impacto de fato. Claro. E você trouxe antes só um ponto importante. Eu acho que as estruturas dos escritórios, elas não precisam ficar se vendendo tanto. Quando você vai numa reunião, você fala muito sobre você. Não é sobre você, é sobre o teu cliente. Total. Exatamente. Você precisa entender o teu cliente. Às vezes ele acha que ele tem uma dor que não é. Fala, peraí, é isso, mas eu acho que é muito mais isso aqui. É isso que o cliente quer. Que você cuide dele e pense dele. Não que você se venda. Ele já sabe quem é você. Ou no máximo ele vai perguntar e você faz en passant, né? Agora, quando você fala de ESG, esse é um ponto importante para o mercado jurídico, porque são 3 siglas, né, que o advogado pode atender. Você está falando de governança, você está falando de social, você está falando de ambiental. Para as empresas, ou elas vão colocar o ESG em prática, porque elas têm um propósito, ou elas vão colocar o ESG em prática por conta de investimento, porque senão elas não vão receber investimento dos fundos. Ponto. Isso é empresa. Em escritório, o que acontece é o seguinte, você vai ter uma área de ESG para atender a empresa. Ou é o que a gente falou agora de mercado, né? Por quê? Porque você vai pegar um cara de ambiental, você vai pegar um cara ali que atende mais a parte social e um cara de governança ali que é um cara de societário. Você une para atender, né? Agora, dentro do escritório, você pouco vê efetivamente ambiental. O que você vai... Você tem ambiente de trabalho, mas não tem uma prática ambiental dentro do escritório como tem empresa. Social, sim, você tem várias coisas que você pode fazer relacionadas à diversidade, a pro bono, etc. E governança é fundamental dentro do escritório, independentemente do porte, porque é a forma como você vai profissionalizar a sua estrutura. E isso você vê principalmente a parte de governança dentro dos escritórios e você já vê um desenvolvimento dessa parte social, e eu digo tanto a parte de diversidade quanto a parte de pro bono. A governança é essencial, porque ela que confere a transparência e a ética do escritório, né? Inclusive, assim, muitos clientes eles já exigem, né, que você demonstre sua política. Eu acho isso muito importante. Mas a gente está falando muito da parte do contratante nesse cenário de recrutamento. E para o candidato? O que você acha, Renato, que hoje em dia a gente falou um pouco sobre people skills, soft skills, human skills, né? Ou seja, todas essas habilidades socioemocionais e o desenvolvimento delas. Mas hoje, supondo, eu sou uma jovem de 24 anos, não sou, gente, mas pareço, mas não sou. Uma jovem de 24 anos, tô recém-formada, tô entrando no mercado, quero me destacar, me diferenciar. O que é que você acha que essa pessoa pode fazer de forma objetiva? Boa, excelente pergunta. E aí a gente entra na história do Oceano Azul ou Oceano Vermelho. Vou atuar dentro da área tributária. Quantos tributaristas tem? Na área civil, quantos civilistas tem? Na área societária. Você pode se destacar, mas é mais difícil. Agora, tem um Oceano Azul que as pessoas pouco atendem ou não atendem. A gente estava falando de bets, games. Esse mercado, ou esses mercados, são mercados super novos e que não tem gente que atende. Aí você vai lá, fintechs, né? A parte do Open Finance. Aí vem aí mudança do mercado securitário. Esse InsurTech, a parte de seguros voltada à tecnologia. Quantas pessoas fazem isso? Então, se você buscar essa especialização, se você se antecipar... Porque o tributário vai ter mudança toda hora. Eu, outro dia, estava fazendo uma reunião com um cliente e ele estava branco. Eu falei, o que aconteceu? Não, mudou uma lei aqui. Eu falei, mais uma. Não, mas vai ter um impacto. Eu falei, todas têm, né? Mas é fato o seguinte. Então, se você for para essas outras áreas, tem gente fazendo? Tem, mas pouquíssimas. Pouquíssimas. Vocês receberam a turma aqui do Botafogo, da SAF. Quantas pessoas entendem de SAF no Brasil? Quantos clubes tem no Brasil? Sim. Porque você vai ficar preocupado em fazer a SAF do Vasco, do Botafogo, do Bahia... Tudo bem, mas tem um monte de time menor que está fazendo, né? E quem que está atendendo essa turma? Então, existe aí um oceano azul de áreas relativamente novas e que são pouco atendidas.
Se vocês me permitirem, eu vou trazer uma breve história aqui, que é muito legal, de Fica à vontade, meu irmão. como se diferenciar. Eu entrevistei... Ó, já fica ligado que vai virar rios isso aí, hein? Vai virar rios, com Vai virar certeza. É verdade. Vamos lá. E eu vou dar o crédito, né? Porque a história não é minha. Mas é do presidente da OAB, o Rafael Lara Martins, que é sócio fundador do Lara Martins Advogados, escritório lá de Goiânia. E numa das aulas ele me contou, e eu pedi autorização, até virou tema da minha palestra. Mas ele foi numa sala de aula e falou assim, qual é o teu diferencial? Aí o pessoal levanta, resiliência, sou organizado. Ele falou, legal. Quem mais é resiliente? O pessoal levanta. Quem mais é organizado? Bom, então não é um diferencial. E aí um cara levantou lá a mão e falou assim, eu tenho uma van. Peraí, agora eu fiquei curioso. Como é que uma van pode ser um diferencial? E ele falou, olha, eu trabalho numa comarca do interior aqui, de Goiás. E, enfim, eu acabei ganhando um caso, meu cliente não tinha dinheiro para me pagar, ele me ofereceu uma van. E aí eu topei e quitou. Eu dei um tapa na van, deixei bonitinha. E eu comecei a levar os meus clientes dessa comarca para as outras comarcas nas audiências. E aí o pessoal gostou da cidade, ficou sabendo e começou a pegar carona, né? E aí já cobrava um valor pelo transporte. E depois começou a rolar um networking. E essa turma toda acabou virando meu cliente. Então, 80% dos clientes, né, da cidade ou da demanda agora estão no meu escritório. A van... ela foi fundamental, ela foi um diferencial, ela foi. Não significa que aqui no Rio você vai comprar ou lá em São Paulo uma van que vai ser um diferencial. Não faça isso. É complicado. Pode até ser, mas não faça isso. Mas fato é um diferencial. Com certeza. Então aqui eu trouxe um exemplo, uma história muito legal de como ser diferente, né? Qual é o seu diferencial e como se diferenciar, né? Que são essas novas áreas do direito. Eu acho que a gente tem que, entrando até bebendo um pouco da fonte da soft skill que a gente falou, que a Nath trouxe bem, ela já fala isso publicamente em palestras, etc. Existe uma soft skill que eu acho que a gente não conseguiu ainda teorizar, que é o senso de oportunidade. A gente fala, o cara é muito comercial. Tá, beleza, mas vamos aprofundar as questões, as habilidades comerciais. E eu acho que talvez a primeira, o passo 1 para você ser uma pessoa comercial, por exemplo, é o senso de oportunidade. É você observar o contexto, observar o cenário em que você está inserido e falar, cara, como é que as minhas habilidades podem transformar em alguma coisa interessante para a minha atividade profissional. Então, o caso da van que você falou, basicamente foi uma análise de contexto que ele estava inserido, a partir de um pagamento, né, um honorário dele em forma de van. E, cara, hoje... existiu ali um networking dentro dos passageiros e hoje em dia ele tem um escritório por causa de uma van. Mas como é que você vai enxergar que essa van vai trazer sucesso para o seu escritório? Aí que está o senso de oportunidade. É essa ponte que conecta fatos a construções futuras para a sua atividade profissional. Então, para mim, eu vejo de forma bem concreta que quem tem esse senso de oportunidade o quanto antes, saindo da faculdade, vai estar mais bem ciente dos próximos passos. E aí, enfim, por exemplo, a gente pode falar do Udo. Sim, que a gente o que Udo. veio A aqui gente semana já citou passada, o Udo como exemplo, no primeiro episódio do Udo, nesse contexto do senso de oportunidade. episódio 48, ele fez um curso lá fora, na Inglaterra. Em Madrid, não foi? Ele fez em Madrid, mas fez um estágio na Inglaterra, em Londres, salvo engano. E ele observou um mercado gigantesco de apostas esportivas. Muito antes disso começar a ser falado profissionalmente no Brasil. Fez um estudo concreto de como estava no Brasil, viu que já existia esse debate, viu que as empresas... De forma incipiente. Isso. Viu que as empresas estavam vindo para cá no modelo de site, no mercado cinza, como ele chama. E a partir daí falou, cara, isso aqui tem uma coisa. E aí ele foi até engraçado que na semana passada, quando eu gravei com ele, ele falou, cara, agora que é o momento de adequação das empresas à legislação, que, enfim, tendo um debate com o Ministério da Fazenda, agora parece que eu estou entrando em campo de verdade, porque parece que eu vim preparando a vida inteira para esse momento. Bacana. Ele está dormindo menos? Bem menos. Mas ele é o momento, assim, agora que ele está jogando no Maracanã dele, fazendo uma analogia até o esporte que ele trabalha também. Então, tudo isso que ele viveu foi um senso de oportunidade que ele observou em 2019, 2018. Quer dizer, olha a construção e olha como ele participou do processo. Cara, é uma baita experiência. Ele participou de conversas em Brasília sobre a legislação. Não, Rodrigo, brilhante isso que você falou. Eu achei, assim, irretocável em relação ao senso de oportunidade. E eu vou dizer para você como você desenvolve o senso de oportunidade. Complementando o Rodrigo.
se tornando uma pessoa curiosa. Ah, perfeito. A curiosidade vai te dar o senso de oportunidade. O que acontece com a gente hoje em dia? Eu tô com meu celular aqui do lado, porque são 11 horas da manhã e eu preciso entender o que está acontecendo no escritório. Então, eu preciso estar aqui. Só que dentro do meu celular, eu tenho o Instagram, eu tenho o TikTok, eu tenho as redes sociais que eu utilizo. O que a rede social está fazendo hoje em dia? Ela tem um algoritmo que ela só mostra para você aquilo que você já tem uma afinidade natural. Perfeito. Então, por exemplo, se eu pesquiso sobre mercado jurídico, o que é que o Instagram, o TikTok vai me devolver? Mercado jurídico. Só que se eu só for alimentada com informações que elas coadunam com o que eu já penso hoje, eu não vou desenvolver minha curiosidade e nem meu senso de oportunidade. Perfeito. Porque o meu senso de oportunidade vai estar castrado. Porque eu vou estar com um olhar completamente orientado. Então, como é que eu te digo para você criar senso de oportunidade? Converse com pessoas diferentes de você. Converse com pessoas de nichos diferentes do que você trabalha. Hoje em dia, o meu objeto de benchmark ele não é só escritório, muito pelo contrário. Eles são várias outras empresas e vários outros profissionais. Leia livros diferentes daqueles que você tem um interesse natural. Frequente lugares diferentes. Se você vai sempre no barzinho X, vai no barzinho Y, que fica num bairro diferente, que as pessoas são diferentes. É dessa forma que você vai entender a dinâmica social e é aí que o senso de oportunidade vai surgir na sua vida. E você pode ser um próximo Udo. A gente tem muita tendência a ficar dentro de zona de conforto, bolhas que a gente está acostumado. Assim, eu gosto de ser... O pessoal até brinca na minha rede pessoal de amigos e fala que eu sou meio camaleão social. Eu consigo conversar com todo tipo de pessoa, eu vou achar um papo para ter. E isso aí é um negócio que, por exemplo, pode ter propiciado até a criação aqui do podcast, assim. Com certeza. Enfim, e as coisas que eu venho galgando aqui profissionalmente. O Udo, para mim, é um caso, cara, a gente consegue ver, assim, a trajetória, até porque ele é meu amigo de faculdade, a gente consegue ver a trajetória dele fazendo todo sentido. Então, e eu tô falando isso, cara, na faculdade. Você que tá na faculdade, está nos ouvindo, a carreira do Udo começou na faculdade, tá? Então, não fica achando que você está na faculdade e está falando, lá na frente eu vou ver o que vai ser. Cara, pode estar acontecendo agora e você não está reparando. Lá na frente você pode se arrepender caso você não tenha justamente esse olhar, esse senso de oportunidade, essa curiosidade de sair dessa zona de conforto de você. O que você acha disso aí, Renato? Mas você sabe que me fizeram uma pergunta? Lá no episódio 100, que eu fui entrevistado, e perguntaram assim, o que você aprendeu com os episódios do podcast? Eu falei, uma das coisas que eu aprendi é esteja pronto e aberto para as oportunidades. É isso. É isso. Você falou perfeitamente, Nath. Faltou só falar para o pessoal, ouça, manda para o jurídico o direito de resposta. É verdade. Mas o Rodrigo falou, falou de um cenário que eu quero tratar muito aqui, porque muito me interessa. O Rodrigo falou de faculdade. Quando a gente fala de faculdade hoje, eu penso de geração Z, que é um tema que você vê pipocando no LinkedIn, no Instagram. Geração Z inserida no mercado de trabalho e esse gap, digamos assim, esse choque geracional. Quero que você me diga, existe o choque de fato? E se existe esse choque de fato, como o contratante hoje, que está em outro momento, eventualmente é um boomer, galera, Google boomer, como é que ele pode se relacionar, como é que ele consegue reter esse talento? Sem dúvida nenhuma, são gerações completamente diferentes. Quando eu estava vindo para cá, eu peguei aquele, entre aspas, maldito ônibusinho para chegar no avião e tava o Maurício Meirelles, que é um comediante. Adoro ele. Sensacional. E ele tem um quadro que é Conversando com a Geração Z. E ele dá palavras e fala... É isso, hein? O Maurício Meirelles, eu gostei. O Conversando quê? com a geração Z, pega estudante de direito. Boa. E é maravilhoso, porque ele traz uma palavra... Eu acho que é achismos, né? Que ele faz. Eu não sei qual é o nome do quadro, mas é maravilhoso. Ele fala, você sabe o que é isso? E aí a pessoa fala e é uma coisa completamente diferente. Assim como eles usam termos que a gente não A gente não conhece. entende nada, Então, Humilhante. sim. E somos millennials, nem boomers somos, já temos esse conflito. Exatamente. Então, assim, são gerações muito diferentes e não significa que uma tá certa e que a outra tá errada. Elas foram educadas de maneira diferente. A minha geração foi educada diferentemente dos meus pais, meus avós, e como é diferente dos meus As filhos. referências, as influências também. Completamente diferente. Agora, existe um choque muito forte da geração Z com as outras gerações, que é um choque menor, essa é a percepção que eu tenho, por exemplo, com a geração acima da minha, né? E acima da minha com a outra. Eu vejo um choque muito forte. Por que acontece isso? Né? E isso saiu nos podcasts das pessoas que eu entrevistei, não foi da minha cabeça. Eu acho que é muito da forma como os pais ensinaram os filhos. Embaixo das asas. Aí sai para o mercado de trabalho, acha que está embaixo das asas e não mais está. Né? É outro mercado. Tanto que teve até, me mandaram, como eu sou headhunter, me mandaram um monte de mensagem de uma reportagem que os pais estavam acompanhando os filhos nas entrevistas.
Ah, eu vi essa reportagem. Aí eu falei, é o fim do mundo. É chocante. Mas existe uma diferença. E também não adianta você pegar a geração Z, amassar e falar, não vou contratar. É o futuro. Vai contratar quem? Não tem o que adianta. fazer. Você no final você vai precisar de pessoas para contratar. adianta. Como é que você resolve? Comunicação. As gerações elas vão ser diferentes, mas você precisa chegar no meio termo. Como é que você vai chegar? Se comunicando com a geração, entendendo as dores dessa geração, o que funciona, o que não funciona, essa geração com a geração acima ou com as duas acima. Só assim você vai conseguir caminhar para o mesmo rumo. Porque no final do dia, então vamos falar aqui de escritório, né? O escritório é o time, né? Não existe ninguém maior que o escritório, assim como não existe nenhum jogador maior do que o time. O time é sempre maior. Então tem que ver o que é bom para o escritório, não para determinada pessoa, determinada geração. E você só vai poder trabalhar junto e da melhor maneira se comunicando. Só dessa forma. Deixa eu te fazer uma pergunta, que cada vez mais tem sido um tema muito caro para mim. Falando de geração Z, naturalmente a gente pensa nos novos tempos que a gente vive. E um tema muito importante, inclusive setembro está chegando, a gente tem que falar sobre isso também, sobre saúde mental. Que em escritórios de advocacia, advogados, enfim, a gente tem visto relatos, né, assim, complicados. Então, eu queria fazer uma pergunta no sentido de por que a gente tem se preocupado mais e visto mais eventos em que a saúde mental tem sido relevante? Eu tenho uma teoria, assim, mas teoria a partir de uma observação, não é a minha especialidade, que a demanda está aumentando muito. O nível de performance tem sido muito exigido, não só do time que você faz parte, mas como também da própria pessoa. Isso aqui atrapalha. Você vê exemplos de sucesso, você vê as coisas e você quer acelerar seu processo. Você, como recrutador, um cara que enxerga o mercado, enxerga pessoas, não só o mercado, mas também as pessoas, como a saúde mental tem sido observada para as pessoas? Até a gente falou de ESG, faz parte também disso. Como você tem observado isso aí? Porque eu tenho ficado cada vez mais chocado com o que a gente lê, o que a gente conversa e, enfim, acredito que talvez São Paulo seja mais importante essa conversa. Claro, eu acho que tem várias questões, tá? Eu acho que você já adiantou algumas delas. Primeiro, hoje existe uma exposição muito maior nas redes sociais. E aí, rede social, você fala da exposição, o escritório tal, tá exagerando e tá criando um problema de saúde mental no escritório, então isso fica exposto. Sim, e aí eu tô falando que verdade. é ruim para o escritório. De outro lado, você tem a rede social de a pessoa, lá você é o CEO da tua vida, né? Aquela coisa, é tudo maravilhoso, na rede social é tudo lindo. Sim. Então, as pessoas querem ter o mesmo sucesso, querem galgar aquele sucesso, então elas acabam também exagerando. E você tem um aumento de demanda e um mercado de alta performance. Essa somatória, elas fazem com que você tenha uma pressão muito maior e vai ter gente que vai levar melhor, vai ter gente que vai levar de uma maneira diferente. E não significa que a pessoa que leva diferente ou que não recebe muito bem, que ela não é uma boa profissional. Não significa, tá? Então, você tem estruturas e estruturas. Você falou do Bichara, o Bichara falou, isso aqui é a vida real, né? O meu cliente vai me ligar na sexta e vai me pedir para segunda, não é porque ele não é legal, é porque ele realmente precisa, porque alguém está cobrando ele, agora ele vai cobrar você. E você vai ter estruturas e estruturas. Eu acho que os escritórios, eles estão preocupados com isso, legitimamente, e aí vai depender de cada estrutura por conta da exposição, então eles estão olhando um pouco mais para as pessoas, estão oferecendo lá aquelas teleconsultas, enfim, para as pessoas. Então, acho que existe uma preocupação, mas acho que existe um número crescente, e eu acho que esse crescente é por causa do aumento de demanda, mas eu acho que é muito mais pela exposição, porque tinha antes e ficava velado, né? Por conta das redes sociais. Né? Então, não acho que aumentou drasticamente. É que eu acho que antes não se falava nisso e agora se fala. Perfeito. E o que eu acho que é interessante, que deriva-se disso, porque a saúde mental, de fato, é a coisa mais importante que a gente pode conquistar. Com saúde mental, todas as outras coisas se desenvolvem. Para mim, isso é claríssimo. É que você tem uma geração muito preocupada com a saúde mental, porque isso está muito sendo debatido, e isso faz com que essa geração leve muito em consideração o ambiente e a qualidade do ambiente em que você trabalha. Recentemente, eu fiz uma entrevista para contratar um pleno e assim, conversei com algumas pessoas, o pessoal extremamente qualificado, e isso era uma coisa que eu via, que muitas pessoas estavam querendo fazer essa movimentação porque estavam em ambientes que não favoreciam a sua saúde mental, independente de serem bem remunerados, independente de terem um plano de carreira, uma hierarquia ali que pudesse fazer sentido.
mas era um ambiente que não conferia uma qualidade de saúde mental. Então, eu acho que hoje em dia isso é uma coisa muito mais analisada do que era antigamente. Eu acho que antigamente, há uns 10 anos atrás, era muito comum o profissional do direito trabalhar com esse chamado overload, que você está sempre trabalhando muito, você está com uma demanda excessiva e tudo bem, porque é assim que tem que ser. Eu percebo um pouco, de forma empírica também, como falou o Rodrigo, eu não sou uma estudiosa nesse caso, né? Eu não sou uma profissional de RH, que eu acho que o profissional da geração Z, um pouco mais jovem, ele está muito preocupado com isso, antes mesmo do problema acontecer. Ele não quer viver uma crise de burnout para pensar se esse ambiente que ele vai se inserir é bom ou ruim. Ele quer pensar agora, assim, no D0. O que eu acho muito importante, e é isso que você falou entre relação entre cliente e escritório, eu acho que, de repente, é uma coisa que todo o mercado está pensando junto. Porque as empresas, elas também... Aí eu tiro meu jaleco de sócio, boto meu jaleco de corporativo. As empresas não estão pensando muito nisso. Um funcionário com uma saúde mental mais estável é um funcionário que produz muito melhor. É um funcionário que compra muito melhor a sua ideia. É um funcionário que veste a camisa da sua empresa. Sem dúvida nenhuma. Unindo com o que você falou anteriormente... Qualquer coisa que funcione, seja um escritório, seja uma empresa, seja um podcast, a base são pessoas. Se não funcionar a relação entre as pessoas e se você não cultivar o melhor potencial entre as pessoas, não importa a tecnologia que você vai utilizar, a metodologia de inovação, o processo maravilhoso, o nível de qualificação. Se as pessoas ali não estão bem orquestradas e entendendo como lapidar o que tem de melhor em si, está fadado a ser difícil. Pode até que tenha sucesso, a gente vê muitas empresas que têm nesse dia, mas é difícil, assim. E aí, com isso, Renato, o que eu queria saber de você? Como é que você está vendo o fatídico chamado futuro do direito, o futuro do mercado jurídico? Eu adoro essa pergunta. O que você tem achado? O que você está achando, assim, olhando para frente, 5 anos para frente? O que você acha? Gente, obrigado, prazer participar. Não, mas brincadeiras à parte, é assim, é o que eu disse. Para você saber o futuro do mercado jurídico brasileiro, basta você olhar para fora. Antigamente, era mais simples. Você olhava, o mercado americano falava, daqui a 15, 20 anos é o que vai ser aqui. Hoje já não é mais. Por conta de toda... Acesso à informação. Acesso à informação, tecnologia, inovação. Aí, sim, o mercado ele vai mudar e ele vai mudar super rápido. Não é daqui a 10 anos. É daqui a 3, daqui a 4, daqui a 5. Outro dia me ligou uma empresa e falou, Renato, a gente queria orçar com você uma posição... de um advogado trabalhar aqui na nossa empresa para fazer a regulamentação da inteligência artificial. Então, já está acontecendo. Uhum. E aí, a gente vai olhar o copo meio cheio e meio vazio. Algumas posições vão sumir dentro de empresa ou de escritório, com toda certeza. Outras vão surgir como essa. Então, o mercado ele vai se transformar. Certas demandas vão continuar tendo, mas a máquina ela vai poder nos atender ou nos ajudar. De outro, vão surgir... novas demandas por conta da inteligência artificial, por conta de novas áreas, como a gente falou que estão surgindo. Então, o mercado ele tende a mudar e cada vez mais rápido, seja com novas funções, seja com novas áreas. Deixa eu fazer mais uma perguntinha, então, pegando nesse papo de futuro da advocacia. Existe um futuro porque antes o presente, na verdade, é levado trazido através de um legado, né? Qual o legado da advocacia até 2024 que, enfim, vai transformar o nosso futuro? Nossa. Pergunta eu tinha me sim. despedido no anterior. Nessas que até eu vou sair da mesa. Cara, melhor ter ido embora. Vocês me inspiram a fazer boas perguntas aqui, ó. Assim, poxa, essa não dava no roteiro, hein? Essa dá um livro, assim, né? Então, já fica aqui até a ideia, né? Produto da Collab aqui. Exatamente. Eu acho que o mercado ele vem se transformando já de muitos anos. Sim. Né? Se você pegar a década de 70, de 80, de 90, eu tive a oportunidade e a alegria de entrevistar gente super experiente, como o professor Modesto Carvalhosa, pai das leis da SA. Gigante. Antônio Meyer, fundador do Machado Meyer. Enfim, tanta gente legal e que você vê a evolução da advocacia da década de 50, 60 até hoje em dia. E ela vem mudando. O mercado, e esse é um legado do nosso mercado, ele é um mercado tradicional, ele é um mercado conservador e isso não mudará. Ele vai se flexibilizar, mas isso não mudará. De acordo. E está tudo bem. Né? Eu acho que é isso que a gente precisa usar como base, talvez não seja como legado, mas como base. Entender que o mercado ele vai se transformar, que ele precisa se ajustar, mas o mercado que foi construído daqui, a base a gente precisa continuar usando. É o que eu sempre digo, e vou de novo lá do Pérex pro Fred Mercury.
Rede social. Eu, Renato Sapiro, não iria num médico que faz as dancinhas. Será que um cliente te contrataria se você fizesse o mesmo? A Sapiro tem TikTok. Mas eu posto lá os conteúdos que eu gero em outras redes sociais. E eu não estou criticando aqui quem faz diferente, tá? Mas essa é uma visão minha, não é certo, nem errado, não é uma verdade absoluta. Você contrataria um médico? Eu não. Será que o advogado, a pessoa te contrataria? Então, acho que esse é o nosso grande legado, né? É uma profissão séria, uma profissão tradicional, importante, necessária, independentemente da inteligência artificial. Então, o legado vamos continuar aqui, vamos continuar existindo por tudo que a gente já construiu. Vai mudar? Vai. Estejam preparados e prontos para a mudança, né? Que a gente falou das oportunidades. Mas sabedores de que isso aqui não vai mudar. Isso aqui vai continuar sendo a advocacia. Respondi? Falei bonito, só não sei se eu muito respondi. bonito, já tem um belíssimo corte aí. Eu tô assim, refletindo sobre cada palavra que o Renato falou e concordo incrivelmente. Tenho tido muitas reuniões sobre marketing especificamente, que é o tema que você tratou, e todas as vezes o meu ponto e a minha conclusão é exatamente essa, independente da gente entender como é a sociedade atual. A advocacia ela tem um perfil, e esse perfil é muito importante, inclusive, para o desenvolvimento do nosso trabalho. Então, assim, irretocável. Acho que dito isso, tá mais que entregue, né? O nosso primeiro round do dia de gravação. Renato, cara, muito obrigado pela participação. Obrigado por se dispor a vir ao Rio de Janeiro. E, cara, vamos manter essa resenha aqui, essa parceria que tem muito fruto aí para aparecer na nossa frente, eu tenho certeza. Eu que agradeço. Prazer estar aqui com vocês. Não precisa chamar 2 vezes. Para vir para o Rio, para vir para o Manda para o Jurídico. Prazer enorme. Eu tenho a grande alegria de, dentre esses 100 e poucos episódios, pelo menos uns 50 aí com os cariocas, que são nota 1000, são excelentes, assim como vocês. Obrigado pelo convite. Prazer enorme estar aqui com vocês. Para finalizar, biscoito ou bolacha? Ketchup na pizza? Ketchup na pizza jamais, mas no macarrão com certeza. Ah, boa. E bolacha. Bolacha? Achei tudo muito polêmico. Agora, acho que dá outro episódio. Achei tudo muito polêmico. Exatamente. Agora a gente vai cortar aqui e aí a gente vai começar o debate de verdade, tá bom? Exatamente. Quem quiser, vem aqui pro Parque Shopping Jacarepaguá assistir. Exatamente, galera. Muito obrigado. Fiquem aqui com a nossa despedida e vocês sabem, né? Chama nas redes sociais e para qualquer outra dúvida. Eu tenho certeza que vocês já sabem. Manda pro Jurídico. Valeu, um grande abraço e até semana que vem.